Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um On Live, essa semana tão especial, Semana da Comunicação, em que eu escolhi aí poder estar conversando com vários comunicadores, apresentadores, jornalistas, pessoas que trazem pra gente sempre um jeito novo ou inovador de estar se comunicando. Hoje, em especial, nós vamos estar conversando com Joel Datena, ele que não escolheu o jornalismo, mas eu acho que foi escolhido pelo jornalismo. Como eu também, um dia na minha vida, achava que nunca ia ser jornalista e o destino vem e faz acontecer, faz com que você se torne aquilo que você jamais imaginava. E ele vai contar um pouco pra gente como ele faz para se comunicar no dia a dia, como tem sido a comunicação nesse último ano que a gente tem vivido. Eu acho que é de suma importância pra gente estar absorvendo, né, essas comunicações e essas experiências que eles podem estar trazendo pra gente. Então, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos, compartilhem aí. Mandem aviãozinho para todas as pessoas que vocês conhecem. Eu já vou dar as boas-vindas aqui para o Joel, para ele estar. Um grande abraço aí para o pessoal de Macapá, João Costa também online aqui com a gente. Olá, Joel. Oi, tudo bem, Analice? Tudo legal, querida? Tudo bem? Seja bem-vindo ao OnLive. Obrigado, estou muito feliz, muito envaidecido com o convite, viu? Muito legal poder conversar com você, com essa galera que te segue. Um momento especial. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que, assim, tanto para mim quanto para eles vai ser enriquecedor, né? Porque a gente poder ter a oportunidade de estar se comunicando com pessoas que trazem a comunicação para a gente, eu acho que isso é o mais importante. Manter essa proximidade das pessoas, né? Vai ser mais legal para mim, tenha certeza disso. Todo momento que tenho como esse aqui, eu valorizo demais. Eu acho muito bacana a gente ter essa proximidade e conseguir conversar, comunicar, como você disse, de um jeito simples, né? De um jeito mais íntimo. E intimidade é o que a gente vai ter aqui agora, que já estamos tendo, né? Muito Já legal. estamos tendo, é verdade. Joel, me conta um pouquinho, né? Você não era jornalista, né? O que eu sei aí, você, a sua história, um pouco da sua história, você é formado em zootecnia. Como é que foi essa transição? Ana, eu sempre fui muito ligado com a natureza. Desde sempre, desde criança. Sempre gostei muito de animais, de pescaria, de peixe. Sempre fui muito ligado com o mato, sabe? Quando eu chego no mato, parece que eu me encontro. Tanto que quando eu preciso de alguns momentos mais tranquilos, para eu me reencontrar, eu procuro algum refúgio nesse sentido, né? Então, por gostar disso, eu sempre estudei muito isso, coisas ligadas à natureza, né? E procurei ter uma formação nessa linha, porque eu achava que eu iria trabalhar com isso. Então, fui atrás, consegui fazer um curso muito legal, que é o curso de zootecnia, um curso que me deu uma amplitude muito legal de vida, sabe? Um conceito muito bacana de vida. E ali as coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro eu aprendi a lidar com os bichos, para depois aprender a lidar com o ser humano, né? Acho que foi um caminho inverso. E como você disse, acho que foi um vídeo anterior, as coisas foram acontecendo naturalmente. Como eu te disse, eu sempre fui muito ligado à pesca esportiva, muito, muito mesmo, desde criança, e colecionava revistas, estudava muito. Na própria faculdade, eu fiz uma pós-graduação na área também, mais ligada a peixes, né? E sempre tive um sonho, não de ser um apresentador de televisão, mas de fazer um programa de pesca esportiva na TV. Se você me perguntasse quando eu tinha meus 14, 15 anos, o que eu queria fazer da vida, eu ia te responder isso. Não, eu tenho vontade de fazer um programa de pesca. Mas nunca me achei assim capaz, sabe, de entrar na câmera, de ficar frente a uma câmera e algumas pessoas e conseguir me comunicar. Eu era meio retraído quanto a isso, sabe, bem retraído. Aí um dia eu me encontrei com amigo, isso já deve ter uns 20 anos mais ou menos. Encontrei com um amigo que
tinha acabado de sair de uma afiliada da Globo. Ele apresentava o Globo Esporte, ele chama-se Fernando Faria. A gente estava batendo um papo de pescaria. E papo de pescaria rende, sabe? É incrível. A gente vai conversando e vai rendendo, uma conversa puxa a outra, um assunto puxa o outro. Aí eu comentei com ele, falei, pô, Fernandinho, eu sempre tive vontade de fazer um programa de pesca. E ele falou, cara, eu também. Ele, apaixonado por pescaria e televisão, também tinha essa ideia. Resumindo, a gente resolveu fazer um piloto. Fizemos um piloto e ficou muito legal, uma coisa bem simples, mas aceitável, sabe? Para um início. Fizemos esse piloto e deu certo. Aí a gente resolveu locar um horário de uma TV bem pequenininha mesmo, que tem no interior do Brasil, lá no Centro-Oeste, em Goiânia. A gente conseguiu um horário, um sábado de manhã, era uma coisa bem fria mesmo. Né? E colocamos o programa lá, juntamos alguns amigos, né? 2 amigos cinegrafistas, um, além de filmar, editava também, e a gente conseguiu fazer o programa. E aos poucos o programa foi se formatando. Né? E eu costumo dizer o seguinte, que a pesca esportiva me colocou na TV. Por quê? Eu tinha condição ali de falar de um assunto que eu tinha domínio. Então isso me deu segurança. A segurança que eu tinha foi me ensinando a lidar com a câmera, ensinando a lidar com as pessoas que estão do outro lado. Então começou mais ou menos por aí. Aí depois o jornalismo foi entrando aos poucos. Antes, logo depois desse programa, pintaram algumas oportunidades em outras emissoras também. Aí foi um caminho que eu vou te explicar também. Deixa você falar um pouco, senão eu vou ficar só falando. Não, pode ir falando. Nós estamos aqui justamente para ouvir, porque eu quero entender bastante, e até essa semana eu resolvi fazer a Semana da Comunicação, justamente para a gente mostrar para as pessoas que, assim, como você também teve dificuldade, como você falou que você era retraído, muitas pessoas são tímidas, têm dificuldade de estar se expressando, né? E esse movimento de se comunicar, de ir atrás, ir a fundo, primeiro fazer de um produto que você entendia muito bem, para depois alçar um voo maior, né? Isso foi interessante, me deu muita segurança mesmo. E quando pintou, no meio do caminho ali, um chamado de uma emissora, concorrente da que eu estou hoje, para fazer um programa jornalístico, ali eu percebi que eu teria condição mesmo de trabalhar com televisão. Eu percebi que tinha pessoas interessadas no meu trabalho e pessoas de respeito. Né? Até mesmo por imaturidade, eu acabei não aceitando aquele convite. Acho que talvez se eu tivesse aceito, não seria também o momento correto. Acho que eu precisava de buscar mais espaço ainda, eu precisava aprender mais antes de iniciar no jornalismo. E para a gente chegar em alguns lugares, em algumas etapas da vida, acho que a gente tem que asfaltar muito a estrada, sabe? A gente tem que comer muito sal, nós temos que aprender a lidar com coisas difíceis, com as dificuldades, com pouca estrutura, para depois, quando você tiver a oportunidade de ter uma estrutura legal na mão, você conseguir lidar com isso. Né? E eu tive essa sorte de cumprir todos os degraus, sabe? Passar por cada degrauzinho, aprendendo, ralando, sofrendo, às vezes sentindo aquela vontade de desistir, sabe? Eu já pensei em desistir várias vezes. Se não fosse a minha esposa, eu não estaria aqui hoje, em São Paulo, em rede nacional, na TV Bandeirantes e na Rádio Bandeirantes também. Não estaria com toda certeza. Eu já teria parado no meio do caminho. Porque quando as dificuldades vão aparecendo, chega um momento que você fala, puxa vida, acho que não vai dar certo, eu vou tentar uma outra coisa. Aí você precisa de alguém, né? De alguém para ou te direcionar para esse outro caminho, ou para falar, não, o caminho é esse, você tem talento, você tem condição, vamos juntos. Se der errado, nós erraremos juntos. Então eu tive a sorte de ter passado por essas etapas e de ter contado com uma pessoa também para me apoiar nesses momentos de dificuldade. Porque a vida da gente ela é feita de altos e baixos, de coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas ruins. E hoje, por ter passado por tudo isso, foram, assim, eu resumi rapidamente, né, a minha vida, mas foram 20 anos. 20 anos dessas etapas todas.
Nossa, já passei por cada coisa inacreditável. Mas assim, o programa de pesca esportiva, que é o Coração de Pescador, que mora aqui no meu coração, porque eu devo muito a E que ele. ainda está no ar, né? Está no ar com uma outra pessoa, que é o Fernandinho Faria. Ele que começou comigo, ele continua gravando, né? A gente tem o programa, o programa é nosso, mas assim, esse programa jamais vai sair do meu coração, porque ele e o Fernando me deram tudo que eu tenho hoje. Se eu não tivesse tido a oportunidade de fazer esse programa, eu não teria condição de buscar esse espaço que eu consegui hoje. Não teria de forma alguma. E no meio do caminho, algumas outras oportunidades apareceram também, extra-jornalismo, para fazer alguns programas de turismo, em outras emissoras também. E as coisas foram dando certo. Eu trabalhei em rádio também, AM, e hoje, o que eu fiz lá atrás me ajuda muito, não só na televisão, como na rádio. Hoje eu faço o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, junto com a Ana Paula Rodrigues, de segunda a sexta, entre 13 e 15 horas. E rádio é muito gostoso. Além de ser gostoso, ele te ensina muito e te dá uma condição muito melhor para você desempenhar o seu trabalho na televisão. Isso é interessante também, sabe? O quanto que você rende mais na televisão fazendo rádio simultaneamente. É incrível. Porque o rádio é igual a gente está fazendo aqui agora, né? É uma forma de comunicação impactante, gigante, mas ao mesmo tempo simples. Né? Quantas vezes a gente ouviu falar que o rádio ia morrer, a internet está chegando, o rádio vai acabar, não tem mais por que ter rádio. E não. A gente vê hoje a mesma forma de se comunicar que tínhamos há quase 100 anos. É algo inacreditável isso, né? Eu acredito muito nisso, sabe, Ana, na simplicidade na comunicação. Eu acho que você, bem ou mal, você tem uma forma de se comunicar, né? E eu acho que você tem que ser você mesmo na tela, principalmente na tela. Se a pessoa gostar do seu trabalho, legal. Se ela não gostar, ela busca uma outra opção. Agora, não existe esse você ficar se armando muito, sabe? Se arrumando muito, montando ali uma pessoa que não existe. Por isso que muitos comunicadores começam e acabam não seguindo o caminho. Acho que por isso, sabe? Porque se perdem um pouco no caminho, né? Precisam se encontrar novamente para mostrar o eu verdadeiro aí. Eu acho, e às vezes por querer inventar demais também. A televisão tem muito isso, sabe? Gente que inventa demais, que cria coisas malucas, inimagináveis. E só para você ter uma ideia, eu sou fã número um do Mazzaropi, amo o Mazzaropi. Assisto e reassisto todos os filmes dele. É difícil ter uma semana que eu não assista um filme dele. Então, aquele cara era genial. Ele, com uma câmerazinha, ele fazia um filme de um jeito tão brilhante que eu acredito que o brilhantismo dele estava na comunicação simples, naquela forma de olhar simples, de olhar a câmera, de falar, sabe, com os gestos. Então, ali tem uma genialidade que eu acho que precisa ser estudada e melhor aproveitada, sabe? Eu procuro me comunicar da forma mais simples possível. Repito, há pessoas que gostam e outras que não. Isso é normal, né? Não é todo mundo que é unanimidade. Você nunca vai agradar 100% das pessoas. Mas eu procuro agradar o meu telespectador da minha forma, do meu jeito. Se eu não conseguir agradar, paciência. Eu não vou me moldar para buscar outros telespectadores. Eu posso me aperfeiçoar, mas mudar o meu jeito de ser, jamais. Já conversei, inclusive, com vários diretores, os quais eu passei, tive a oportunidade de trabalhar junto. Sabe, o cara quando chega em você fala, olha, vamos fazer assim que vai ficar melhor. Legal, a gente faz. Vamos fazer assim que vai ficar melhor ainda. Legal, a gente faz. Agora, quando o cara começa a querer mudar muito você, é porque não está legal. Chegou a um ponto de uma vez eu ter um diretor que pediu para eu não falar tão grosso. Sabe, o cara queria que eu falasse mais Seu fino. timbre de voz, seu timbre de voz é grave, né? Não tem como não. Exato. Eu falei, ô meu, se serve assim, legal. Se não servir, acho melhor você ir atrás de outra pessoa. Não é? A gente não pode mudar muito para agradar as pessoas também. Se você se descaracteriza,
você perde a sua essência, logo você não consegue render, não consegue fazer o seu trabalho. Isso é muito importante também na comunicação, sabe? Você ser você mesmo. Uma hora você vai achar um nicho ou algumas pessoas das quais você vai agradar. Se você não achar, Aham. não vai querer mudar muito, não, porque não dá certo, né? Tem muito robô aí na televisão. Esses robôs, eles têm, acho que um prazo de validade, sabe? Eu pelo menos entendo assim. Eu quando vejo algumas pessoas muito montadas, armadas, eu não vejo sinceridade. Eu não vejo condição para que aquilo acabe se perpetuando. Não, e até porque, vamos dizer assim, que seja uma máscara, né, que a pessoa use ali no dia a dia, você consegue manter ela durante um tempo. Depois de um outro tempo, não tem como, né? Você vai viver sendo apenas vamos dizer assim, um brinquedo dentro da televisão, fazendo um papel que não é você. Exatamente, Ana. E assim, na comunicação tem uma coisa que me estimula muito, felizmente, que é o ao vivo, sabe? Eu quando começo ali no jornalismo ao vivo, aquilo acaba me contaminando de uma forma tão positiva que é o que eu acho que liga a minha chave. Ali eu começo a render de um jeito diferente, mas eu sou estimulado por isso. E é uma dádiva, né? Porque não é todo mundo que tem essa condição. Então agradeço muito a Deus, né? Acredito muito em Deus, oro, peço proteção a Ele sempre e agradeço principalmente por ter condição de desempenhar o meu trabalho. Agradeço muito a Deus por ter me dado esses atributos, sabe? Então eu tenho essa felicidade também de conseguir lidar com o ao vivo e principalmente em situações difíceis. Quando a situação difícil pinta, parece que eu fico mais tranquilo ainda e consigo administrá-la. Não só por isso, mas talvez por ter passado por coisas ruins, né? Igual eu te falei, por aprendizados. Coisas ruins que acabaram se tornando um aprendizado muito bacana. Então, todo mundo que tem vontade de se comunicar, eu acho interessante, volto a dizer, é importante reforçar isso, sempre cumprir aquelas etapas. Ninguém chega lá em cima do nada. E se chega lá em cima do nada, pode cair rápido também. Então é importante você ter essa consciência, sabe? De você ter Não, essa. e ser assim, ser o mais transparente possível, né, Joel? Porque quando você não é você, não adianta, não vai conseguir manter isso durante muito tempo. E essa comunicação é que é necessária com as pessoas, né? Principalmente com o seu telespectador, com as pessoas no seu dia a dia. Eu só ouvi falar coisas boas de você, da sua simplicidade, da sua humildade, do respeito que você tem tanto com os profissionais que trabalham com você, que eu assim sempre também tive muita amizade. E a gente fala que nós somos o espelho daqueles que montam todo o trabalho e a gente vai ali na frente por eles, né? Então a gente precisa honrar essas pessoas e eu sei que você faz isso também. Obrigado, Ana. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é o que eu mais quero e prego. Né? O papel do âncora é um papel importante, importantíssimo, mas ele está ali, primeiro, para não atrapalhar tudo que foi construído por essa equipe que você falou. E segundo, para tentar melhorar o que essas pessoas fizeram, para que elas próprias tenham reconhecimento também. Então ali a gente entra para trabalhar juntos. Quando eu estou no ar, eu tenho a ciência de que há ali dezenas de pessoas na retaguarda torcendo por mim, porque elas fazem parte daquilo. O que está sendo apresentado é algo que foi construído, por exemplo, durante 24 horas. Eu chego lá na TV, 6 horas da manhã para apresentar o programa. Quando eu entro no ar, eu tenho que saber que ali dezenas de pessoas trabalharam a madrugada inteira. Ficaram a madrugada inteira acordadas, levantando notícia, escrevendo o melhor texto, levantando o melhor material, ou seja, se doando. Assim como o pessoal da técnica, que é quem está mais perto da gente. Se não tem o Cinegra lá para apertar o botão e ligar a câmera, a gente não vai. Nada funciona. Tem diretor de TV para apertar o botão e cortar a câmera para cá, cortar uma imagem para o outro lado, se não tem o helicóptero, não tem os profissionais da Motolink. Então, acho que é obrigação da gente reconhecer o trabalho dessas pessoas.
que às vezes não são reconhecidas, né? Esse nosso meio é um meio ingrato para muitas pessoas, porque ele é feito de pessoas ingratas, né? Eu acho um meio complicado, para te falar a verdade, Ana. Tem muitas pessoas que acham que devem agir diariamente numa empáfia sem igual, sabe? Se colocando sempre acima de todo mundo. E não é legal isso, as pessoas são iguais. As pessoas têm os mesmos sonhos, as mesmas vontades. Tanto aquela que ganha R$ 1.000, como aquela que ganha R$ 1.000.000. Elas são iguais, entendeu? Então, por isso que eu nunca aceitei pessoas, principalmente as que têm um status maior, acabar humilhando as que têm um status teoricamente menor no conceito delas. Inclusive, dos locais por quais eu passei. Eu acho que essas pessoas têm, não tenho certeza que elas têm que ser respeitadas, né? E não falta gente mascarada na televisão, principalmente, gente que se acha demais, gente que é uma coisa fora do ar e quando liga a câmera tá sorrindo, alegre, né? Naquela felicidade, naquela humildade. Então o telespectador, principalmente, ele tem que saber filtrar isso também, procurar entender como que as pessoas são fora da televisão, porque ali na televisão é muito fácil você ficar rindo, falando coisas boas, agradando todo mundo. Eu quero ver levar isso como conceito de vida. Quero ver levar isso para o dia a dia, no fino trato com as pessoas. E, infelizmente, falta isso. Falta na minha empresa, falta em tantas outras empresas. Em todas as empresas que trabalham com comunicação, tem esse tipo de gente, pode ter certeza. Não, e não é só nas empresas de comunicação também, né? No dia a dia, nas nossas casas, né, onde a gente vai, sempre vai ter alguém que tem o ego um pouco mais inflado, que acha que é melhor que o outro. Eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam também isso, como você falou, conhecer os apresentadores, os jornalistas, no dia a dia também. E eu acho que esse último ano que a gente vem vivendo aí, com a pandemia, com o isolamento social, esse crescimento da procura, né, principalmente, de estar mais perto dos comunicadores, isso está mudando o olhar das pessoas para os profissionais. Eu acho que está tendo um acolhimento maior, uma empatia maior. Você tem essa opinião? O que você pensa a respeito disso? Com certeza, eu acho que a gente acabou conseguindo muita confiança do público, sabe, nesse ano, né? As pessoas perceberam a importância que tem um jornalismo sério, um jornalismo que leva aquela informação correta, porque hoje o que não falta também é informação distorcida ou superdimensionada, principalmente. Porque tem grupos que gostam de pregar o pânico, mostrar e levar o pânico para as pessoas, querendo dizer a elas que o mundo vai acabar nos próximos meses. E tem gente também que esconde a notícia debaixo do tapete. Então, o mais importante de tudo é você ser leal com quem está te assistindo. Você mostrar a realidade, mas sem levar o pânico para essas pessoas. Porque o pânico, ele não é bom para ninguém. O medo é legal, porque o medo ele te deixa em alerta, né? O medo ele te deixa em estado de alerta e te deixa capaz de lidar com algumas situações. Agora, o pânico não. O pânico você perde o controle que você deveria ter para lidar com o problema. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Como apresentar, como levar a notícia para quem está nos assistindo, né? Você tem uma pessoa ali do outro lado da televisão precisando entender o que você está dizendo, mas ela não pode se desesperar, ela não pode perder a confiança, ela não pode perder a esperança. Algo que a gente tem que ter sempre, que é a esperança. Então você tem que levar tudo isso para o telespectador. E eu acho que nesse ano, alguns veículos, alguns programas conseguiram levar esse tipo de informação que eu estou te dizendo, da forma mais leal possível. E é claro que os outros que trabalham de outra forma também se destacaram negativamente falando. E como é que as pessoas em casa elas podem fazer, né, para saber o que é o certo e o que é o errado, saber separar? Eu acho que o telespectador é a pessoa mais sábia que tem, porque ela conhece muito bem de vida, né? Ela sabe muito bem o que acontece no dia a dia, ali na realidade dela. Então, mais cedo ou mais tarde, o telespectador vai entender. Ele vai perceber o que tem de real e o que não tem de real.
Porque a partir do momento que ele começa a sentir no dia a dia as coisas que são ditas na televisão, em determinado jornal, ele vai saber e vai criar segurança que aquela notícia é correta. Agora, se ele começa a ouvir muita coisa e essas coisas não se aplicam no dia a dia dele, é claro que ele vai ficar com o pé atrás. Então, o telespectador é muito sábio. Basta, né, ele procurar entender e usar mais essa sapiência, essa expertise toda. Entendi. E fala um pouquinho pra gente, como é que é a sua comunicação? Eu vi aí que você falou da sua esposa, né? Ah, E eu, assim, como mulher também, a gente sabe que muitas vezes a mulher precisa ser muito forte para estar no lado de homens fortes, né? E isso depende muito da gente também, de ter sabedoria nesses momentos, como ela te ajudou no momento de decisão. No dia a dia, como é o Joel em casa, a comunicação entre você e os seus filhos? olha, quando eu chego em casa, eu procuro esquecer um pouco disso, Ana. Eu procuro ser uma pessoa comum, extra comunicação. Tanto que eu procuro nem ver muita notícia, sabe? Eu procuro me desligar. Vou brincar com os meus filhos, vou fazer coisas simples, vou fazer uma comida. Ultimamente eu tenho cozinhado pra caramba, tenho procurado Olha, atuar, sabe? Algumas coisas têm saído legais. Então eu procuro ser um cara de casa, um cara simples. Nada de televisão aqui dentro, sabe? Eu acho que não tem nada de apresentador de TV aqui dentro. Distante disso. Eu viro apresentador quando eu piso lá, quando eu vou trabalhar, quando eu piso no estúdio, quando eu piso na emissora, aí eu me transformo naquele momento no apresentador. Agora é importante você conseguir separar essas coisas também. Você conseguir isolar a sua vida particular do seu trabalho. Acho que fazendo isso, as duas coisas vão render muito mais. Se você mistura, acaba criando uma confusão tão grande que você não vai conseguir nem ser um grande profissional ali no seu trabalho e nem uma pessoa legal no dia a dia, principalmente dentro de casa. Então essa separação é importante. Felizmente eu consigo separar, viu? Felizmente eu consigo desligar e ligar a chave ao mesmo tempo. mas você sempre conseguiu separar ou em algum momento teve alguma confusão? Sempre consegui. Sempre consegui. É claro que às vezes bate uma vontade de você entrar ali no site, dar uma inteirada, né? Eu procuro fazer isso antes de dormir. Antes de dormir, eu dou uma passada nas notícias, nas mais recentes que surgiram. Isso acho que não é nem você confundir as coisas, acho que já é o início do meu trabalho. Quando eu leio as notícias e me preparo para dormir, eu já acordo mais bem informado, então acordo com mais condição. E eu reparei uma coisa também, quando a gente dá uma lida antes de dormir, parece que essas coisas ficam gravadas de um jeito mais sutil, de um jeito mais fácil, mais eficiente. Agora, confundir mesmo no dia a dia, sabe? Eu acho que não. Eu acho que não, Ana. Acho que eu Bom, não fui de confundir muitas coisas, não. De misturar as coisas. eu queria saber, e até assim, isso vem em perguntas do pessoal, né, que mandou aí durante a semana, com o aumento pela procura nas redes sociais, essa coisa da gente estar mais próximo, né, do público, você acha que isso acaba confundindo um pouco as pessoas ou não? Confundindo o quê? Você fala no sentido de muita Do informação. profissional e do pessoal. Não, nas minhas redes sociais, aí sim eu faço um misto, né? Eu mostro os meus momentos ali de trabalho e os meus momentos de lazer também. Procuro colocar mais coisas de lazer na minha rede social. Você sabe que eu não tenho uma linha muito bem criada para a rede social, não. Acho que é até um erro. Você é você. Eu acho que eu preciso me especializar mais, sabe? Eu Ah, sempre fui meio relutante quanto a isso. aham. Estou aprendendo muito com a rede social, aprendendo muito com as pessoas. Porque tem muita gente que não é muito legal, tem muita gente que é sacana na rede social, assim como tem gente sacana na televisão, no rádio, em outros veículos de comunicação. Mas a parte boa, ela é muito mais evidente. As pessoas legais formam um time muito maior. Então você não pode deixar de atender, de conversar
de tratar com essas pessoas por conta de uma minoria. Então, eu vou crescer mais, sabe? Me aperfeiçoar mais nas redes sociais para atender melhor esse público tão importante que a gente tem na internet hoje. E eu vejo uma complementação muito grande dos veículos todos, sabe? Uma notícia que ela é dada de um jeito na rede social, ela é dada de um outro jeito no rádio e de uma outra forma também na televisão. Todas notícias idôneas, notícias com uma origem importante, né, que tenham um objetivo importante também. É claro que tem coisa ruim, tem coisa mentirosa, mas esses três veículos, eles trabalham de uma forma, e o impresso também, eles conseguem trabalhar de um jeito simultâneo, né, de um jeito legal. Agora, como na televisão, na internet também, o internauta precisa filtrar melhor. Ele precisa aprender a filtrar legal, porque na internet é muito mais fácil de uma notícia mentirosa circular. Muito mais fácil do que na televisão, muito mais fácil do que no rádio. Porque esses veículos, eles têm responsabilidades. E hoje a gente não vê muita responsabilidade, infelizmente, na internet. Tem muita coisa boa? Tem, a maioria é coisa boa. Mas tem as coisas ruins. As coisas ruins que acabam induzindo ao erro, né? As pessoas que não têm muita informação, quando recebem uma informação errada ou superdimensionada, ela acaba se sugestionando com isso. Então é importante aprender a filtrar também as coisas que estão jogadas na internet, né? Não é, e a gente vê assim, até ontem falando com a Joyce Ribeiro, nós jornalistas, a gente teve meio que um certo receio, né, dessa passagem da forma como era o jornalismo antes da internet, né, para agora. E querendo ou não, todos nós passamos aí, eu acho que foi por um download nesse último ano, porque todos tivemos que estar atentos às redes, né? Porque cresceu muito esse campo, tanto também como quando você fala da rádio, hoje tem, não é só a rádio, né? Tem o streaming, então Tudo você, em junto. qualquer lugar que você está, você tem acesso à informação. Na rádio, como é que você faz para separar a, as notícias e também estar conectando com as redes sociais ao mesmo tempo? Porque é muita coisa, né, Joel? Na rádio é o seguinte, a gente faz o programa de rádio simultaneamente com o nosso canal, é claro, no YouTube, que é o canal da Rádio Bandeirantes, né? E ali a gente recebe mensagens instantaneamente pelo WhatsApp, no nosso número do WhatsApp, e as mensagens nos chats também, além dos ouvintes que estão nos acompanhando no rádio tradicional. Então é muito legal você lidar com essas plataformas ao mesmo tempo e tudo surgindo do mesmo lugar. É interessante, é gostoso de fazer. O rádio é uma delícia, porque, como eu te disse lá no início, é uma forma de comunicação mais simples, em que você consegue expor melhor as coisas que você pensa. Porque na televisão é tudo muito rápido, né? Você tem que ter uma certa celeridade, algum ritmo, principalmente no jornalismo matinal, que é um jornalismo em que as pessoas precisam receber mais informações, né? É diferente de outros períodos, em que dá para você dar ênfase maior em alguns assuntos. O matinal não permite muito isso. Então, o que eu acho legal do rádio? Como eu passo rápido nos assuntos de manhã, à tarde na rádio, eu tenho condição de desenvolver um pouco mais. Sabe? É muito interessante. E aquilo que foi desenvolvido à tarde acaba pintando uma informação que não foi dada de manhã e que a gente volta no outro dia lá na televisão. Então, essa engrenagem, ela é incrível. Ela é importantíssima para a comunicação. E da mesma forma a internet, porque está tudo interligado. Então, quando você trabalha da forma correta com esses veículos todos, todos acabam ganhando. Não tem competição entre si. Não tem a TV que é melhor que a internet, não tem a internet que é melhor que o rádio. Distante disso. É legal porque um vai potencializando o outro. Um vai dando condição para que o outro fique melhor. Sabe? E isso é muito bacana. É legal Não, você. e o bacana do seu trabalho, né? Aham. E o bacana do seu trabalho é que assim, você, para começar o programa, que horas que vai ao ar?
Ele De manhã? começa, o Bora São Paulo começa às 6 da manhã e o Você Bora chega que Brasil, horas? e o Bora Brasil às 7h30. Eu acordo 10 para as 4 da manhã, todos os dias, olha o borboletinho aqui. 10 para as 4, 10 para as 5 eu estou na TV e 6 horas eu estou no ar. Tem que Daí dormir você cedo. faz o... Todos os dias eu durmo cedinho, 9 horas eu vou dormir. Já vai dormir. Eu lembro também das minhas madrugadas no SBT, também eram bem intensas, né? E como é que Uma você fase lida da com vida. essa briga? Hã? É uma fase, né? É Acho que uma a vida tem que fase, ser feita de é uma, fase. A gente tem que é aproveitar verdade, bem toda a fase, todas as é fases. E verdade. essa aqui está Não, e são muitos aprendizados, né? Que você vai vendo que você dá conta, isso, né? Você vai se adaptando, e eu acho que isso, o ser humano se é desafiando, formidável, né? se desafiando. Se desafiando o tempo inteiro, e é isso que é muito bacana, porque a comunicação ela faz isso com a gente, né, Joel? Ela te desafia todos os dias. Nossa, e Porque como? você. E como? Qual foi o maior desafio que você já teve até hoje na TV? Puxa vida, que pergunta é essa? Desafio. Sabe quando que eu me senti desafiado? Toda cobertura muito muito instantânea, quando surge alguma coisa na hora ali, você se sente desafiado, né? Por exemplo, começou o programa agora, caiu um prédio ou caiu um avião. Ali você se sente desafiado, sabe? Porque você fala, puxa, tudo vai acontecer agora, vamos ver como é que vai ser. E felizmente eu consigo render mais nessas situações. Acho que eu gosto de ser desafiado. Todas as vezes que eu sou desafiado, eu fico com aquela ali, pô, estão me desafiando, eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir para cima, eu tenho que ganhar essa parada. Então, quando eu sou desafiado, eu acabo rendendo mais. Mas esse tipo de cobertura, ele te desafia. Um exemplo, eu comecei um programa uma vez no Brasil Gente, acho que foi num sábado, 4 horas da tarde, pegou fogo no Museu da Literatura aqui em São Paulo. Exatamente 4 horas. Então ali já começou uma mobilização gigante, helicóptero, drone, 10 equipes empenhadas. Então esse pessoal todo de retaguarda trabalhando e fazendo de tudo para que você consiga ali desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. E é claro, sendo desafiado a todo minuto. Então ali é um exemplo, ali foi um exemplo interessante de desafio. Sabe, Você ali acha que tudo isso que a gente vem passando aí com a pandemia é um grande desafio, não só para os comunicadores, mas também para todas as pessoas? nossa, se é. É um desafio gigante, porque a gente está reaprendendo, né? A gente está reaprendendo a trabalhar, no nosso caso, porque a gente tem notícias muito ruins, mas temos que saber processá-las para entregar de uma forma legal para o nosso telespectador. E, além disso, a gente está reaprendendo a viver também, porque mudou tudo, né? Mudou tudo. Você não pode mais dar um beijo numa pessoa, um abraço numa pessoa, dar a mão para uma pessoa, né? Onde já se viu, né? Eu sempre gostei de cumprimentar, e aí, tudo bem e tal. Isso não existe mais. Então a gente está reaprendendo a fazer muitas coisas. E você reaprender, isso faz com que você acabe sendo afetado também. Porque não é todo mundo que consegue lidar bem com isso que a gente está vivendo. Né? Tem gente que está pirando, tem gente que está se sentindo desequilibrada, há pessoas que estão sem esperança. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento importante para isso, para você ter sobriedade e conseguir lidar com o problema, sempre reaprendendo. E a gente vai ter que lidar com ele ainda durante um ano, pelo menos, né? Pelo que vejo aí, acho que mais um ano de muito aprendizado, mais um ano de luta, mas agora com esperança, felizmente, que a vacina, as vacinas que estão chegando no mundo, elas estão trazendo esperança, né? A ciência avançou rapidamente, isso foi muito legal. Então, no início da pandemia, a gente não tinha essa esperança que tem hoje. A situação ainda está complicada? Muito. Mas um pouco à frente tem a esperança. E é legal, o ser humano ele é estimulado pela esperança. Né? Ele tem que ter alguma coisa lá na frente que mostre para ele que tudo vai terminar bem. Sim. Você falou muito ali no começo, né, sobre Deus.
Você acha que nesse momento as pessoas elas começaram a olhar mais para isso também? Eu acho que sim. Porque quando você não tem mais a quem recorrer, você acaba recorrendo a Deus, né? Tem muita gente que fala que acredita em Deus, mas não faz por onde. Aí quando passa um momento de dificuldade, começa a conversar com ele, começa a pedir socorro para ele. Então acho que muitas pessoas passaram a pedir esse socorro agora durante a pandemia, né? E sem ele fica tudo mais difícil, né? É claro que eu respeito quem não acredita em Deus, respeito os ateus, mas eu tenho que ser respeitado também com as crenças que tenho. Então eu me sinto muito seguro acreditando em Deus, acreditando no que eu gosto de acreditar. Sabe, isso me dá segurança e me mostra que o caminho é árduo, é duro, né, difícil de ser trilhado, mas que lá na frente tem alguma coisa legal para mim. Como tem uma coisa legal para todo mundo, né? Não tem uma Que a gente não tempestade tão perca a grande. esperança, né? Exato, não há tempestade tão grande que dure eternamente. Lá na frente vai ter a tranquilidade, pode ter certeza. A calmaria vai voltar para a nossa sociedade, vai voltar para a humanidade. Ela precisa voltar. Joel, deixa eu te perguntar, Né? qual o tipo de, vamos dizer, de trabalho que você recusaria na TV, que você não gostaria de apresentar de jeito nenhum? Nossa, puxa vida. Talvez fofoca, porque eu não sou muito disso, sabe? Eu não sou muito disso. Acho legal pra caramba, gosto de assistir, até porque eu sou curioso pra caramba. Acho uma arte fantástica, né? Você vê lá o Nelson Rubens que é Aham, o maior exemplo, né, de fofoca. Ele aumenta, mas não inventa. Tem a sim. Venenosa lá na Record. Tem pessoas que trabalham muito bem com isso. Eu acho que eu não me daria bem como fofoqueiro. Acho que um programa desse Eu acho que eu vou no mesmo caminho. Eu também não. Só de me imaginar fazendo um programa desse, eu já fico assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu não vou ser eu. Ah, tem uma outra coisa também. Esporte. Ah, Não faria um de programa de esporte, esporte. não? Não. Amo esporte, mas acho que não me daria muito bem. Porque eu nunca fui um estudioso, sabe? Nunca fui muito atrás das notícias Ah, mas esportivas. isso não, nada que você aí não estude rapidinho e É, esteja pronto para apresentar. Isso você sabe que uma também. vez eu tive um pesadelo, né? Eu tive Ah, um pesadelo com exatamente isso que você está me perguntando. Eu sempre fui um pouco distante do mundo esportivo, jornalisticamente falando, mas sempre fui praticante de esportes, né? A minha vida foi trilhada no judô. Desde criança, eu comecei a fazer judô e fui até meus 30 anos de idade, 28 anos de idade. Tive que parar por um problema que eu tive, mas hoje eu faço meus exercícios, faço musculação e tudo mais. O judô, inclusive, tem um papel fundamental na minha formação também, né? Foi algo que acabou me colocando nos trilhos ali e me mostrando coisas importantes também. Acho que o esporte ele é vital para qualquer criança, qualquer adolescente. Só que, como eu sempre fui distante profissionalmente falando do esporte, eu tenho esse tipo de receio. Uma vez eu sonhei que me ligaram da televisão e falando assim, ó, amanhã cedo você vai ter que narrar um jogo na televisão. Eu não lembro que jogo que era. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Gente, eu não conheço jogador nenhum, só conheço o Neymar aí, Ronaldinho Gaúcho. Não conheço time nenhum. Como que eu vou narrar um jogo? Aí, no sonho, eu fui para a cabine, sentei na cabine, coloquei o fone. A hora que o juiz apitou, eu acordei. Nossa, é sério, isso é verdade. É verdade. Nossa, mas eu fiquei não muito foi um confuso. sonho, foi um pesadelo. Pô, pensa num pesadelo. Eu acho que eu sentiria o mesmo, porque o meu irmão sempre falava assim, Ah, Mana, vai estudar bastante futebol, vai. Daí eu dizia assim, mas para quê? Eu não vou jogar. Então eu já exato. ficava um pouco assustada já com isso. É. Mas é bacana isso, Joel, porque assim, isso cria uma proximidade, né, com as pessoas que estão aqui hoje online com a gente, de mostrar realmente a sua essência, de mostrar realmente quem você é, porque eu acho que assim, muita gente conhece o seu trabalho nas câmeras, mas não sabe o coração que tem aí dentro, né, o ser humano que tem aí dentro, até o fato de você
ter esse contato com a natureza, que eu também amo. Eu acho que eu me renovo cada vez que eu coloco o pé na terra. É Isso é como se eu voltasse às minhas raízes novamente, né? E eu acho que isso que o público quer, esse tipo de comunicação, eu acho que é muito gostoso. Porque, como você falou, mostra que todos nós somos iguais, que todos nós estamos aqui lutando, tentando sobreviver, tentando viver, né? Porque só depende da gente e acreditar, principalmente, que tudo é possível. Com certeza, Ana, essa parte da natureza aí, ela é muito forte em mim mesmo. Tanto que, às vezes, eu tenho até problemas com a patroa, sabe? Pinta um feriado, ela fala, vamos para onde? Vamos pegar uma praia? Eu falo, não, vamos para a roça. Aí, final de ano agora, eu peguei 15 dias de férias, né? Comecei no dia 25 de dezembro. 15 dias, fiquei enfurnado na roça. Só com fogão a lenha, pescaria, fumando cigarro de palha. Quando eu vou para o mato, eu gosto de acender um cigarrão de palha, sabe? Então isso dá até confusão em casa, porque eu só quero saber de mato. Só quero saber de E esse, e tirar esse, go- de e mato, e sabe? esse gosto, e esse gosto pelo mato vem de da onde? Do Eu, seu pai, do seu avô? o pai do meu pai e da minha mãe também, meus dois avós, Eu é, logo eles eram, imaginei. eles eram bem mateiros, sabe? Eu puxei para os meus avós, para os dois. Meu pai e minha mãe falam isso. Eu tenho características dos meus dois avós, dos meus dois vô, né? Eles eram mateiros, gostavam, meus avós gostavam demais de mato, sabe? Então eu acabei puxando isso deles. Acho que veio disso, porque desde pequenininho, minha mãe fala que já com 2 aninhos, eu já falava de peixe, mato do nada, sabe? Então acho que isso nasceu comigo. Tanto que daqui a alguns bons anos, eu pretendo girar a chave da minha vida e tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? Daqui a, não sei, uns 15 anos, quando eu tiver com 50 e poucos anos de idade, eu penso em girar a chave e talvez trabalhar mais perto da natureza. Comunicando, mas trabalhando mais perto da natureza. E o que você poderia deixar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente como mensagem para o próximo ano que está aí, né? Que a gente já vem vivendo, além da esperança? Pois é, eu sempre gosto de lidar com tudo na minha vida com otimismo. Às vezes isso me traz alguns problemas, porque você acaba acreditando tanto nas coisas e às vezes elas não dão certo. Mas eu procuro colocar o otimismo em tudo. Eu acho que o otimismo, mesmo ele você errando com ele em algumas situações, você acaba acertando na maioria das vezes. E acho que essa energia positiva, sabe? Esse otimismo vai dar certo, vai funcionar, o ano começou bem, os casos de coronavírus estão aumentando, mas tem mais vacina chegando, tem uma nova cepa que surgiu lá em Manaus, uma outra na África, tudo bem, mas a vacina vai se aperfeiçoar, a ciência já tem condição de se aperfeiçoar. E tudo na vida eu procuro buscar esse otimismo. E acho que essa energia, essa vibe, ela acaba me ajudando, sabe? Ela acaba trazendo sorte para mim. Ela acaba me deixando legal, e eu legal eu consigo fazer com que as pessoas fiquem mais legais também, né? Que elas possam ficar um pouco melhores. Que às vezes tem uma pessoa te assistindo lá que está triste, né? Que está cabisbaixa, sem perspectiva nenhuma. Acho que quando você leva uma mensagem ou manda uma mensagem para ela, você pode ajudá-la. Então, o otimismo, para mim, é a principal mensagem de tudo, além do trabalho, é claro. Porque o trabalho, ele é o segredo da vida da gente. A sorte chega, ela tem que chegar, a sorte vai chegar. Mas antes da sorte, tem que ter muito trabalho, muito trabalho. Para quando a sorte chegar, você ter condição de agarrar aquela oportunidade que está chegando, talvez, de forma inesperada para você. Sem trabalho não tem sorte. É isso aí, verdade. Joel, queria muito agradecer a participação sua aqui com a gente. Fica o nosso carinho, foi muito importante, está sendo, né, importante, porque eu acho que assim, a gente, de uma forma ou de outra, nós comunicadores, a gente precisa trazer um acalento também para as pessoas. Eu sei da dificuldade que é muitos dias você ter que apresentar notícias pesadas, tensas, né? Lógico, fazendo da melhor forma para que isso seja repassado para o telespectador de uma forma mais tranquila,
e a gente sabe do seu esforço perante isso, mas fica aqui o nosso grande aprendizado com você, do ser humano que você é, como estão falando aqui, do monstro que você é, tanto como profissional e como ser humano. Tá? Eu estou muito grata por você estar hoje aqui presente. Eu espero que Deus assim te abençoe e te dê muito, mas muita vida pela frente e muita saúde. Só isso que eu acho que é o mais importante, porque o resto você faz sozinho. Nossa, obrigado de coração, viu? Foi um momento especial. Eu gosto muito de bater esse papo, igual a gente bateu aqui. Espero que eu tenha acrescentado para algumas dessas queridas pessoas que estão acompanhando a gente aqui. E se não acrescentei, eu peço uma oportunidade para, em uma outra vez, talvez, levar alguma coisa legal. Mas só de eu estar aqui, pode ter certeza que você fez com que eu ficasse bem melhor, sabe? Acho que foi muito mais importante para mim, porque essa felicidade que eu estou sentindo agora vai fazer com que eu durma mais tranquilo, que eu acorde amanhã mais tranquilo. Foi muito bacana, foi especial. Quero mandar um beijo bem carinhoso no coração de todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado mesmo pela paciência por ter acompanhado a gente e que Deus abençoe a todos. Ana, eu sempre fui fã do seu trabalho, te acompanho, não é de hoje. Você está aí batalhando, tentando buscar coisas novas, conseguindo coisas novas. Isso é muito bacana. Essa evolução é o que faz a gente ter vontade de trabalhar cada dia. Então, parabéns, que Deus te abençoe também. Muito obrigado por ter me escolhido, tá? Obrigado de coração. Obrigada. Um beijo para você e para todo mundo. Um beijo, muito obrigada, querido. Um beijo Tchau, mesmo. com Deus, querido. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. É isso aí, meus amores. Muito obrigada pela companhia de vocês. Essa semana tem sido muito especial mesmo. Eu acho que o Joel da Atena, ele mostrou e revelou para a gente que ele é um homem íntegro, de coração enorme e que tem as raízes firmes aí para mostrar muita coisa boa ainda para a gente. Eu acho que profissionais como ele, comunicadores assim, a gente precisa ter ao nosso lado para que sempre o nosso Brasil e o nosso mundo seja muito melhor. Espero ter conseguido compartilhar com vocês aquilo que eu queria, que não era apenas chegar a entrevistar, mas sim trazer e poder mostrar um pouquinho da essência dele. Amanhã, às 19 horas, a gente estará aqui com a Esther Rocha, então eu espero vocês, ela também, que é do Fuxico e que tem uma história aí maravilhosa de vida. Se vocês quiserem mandar perguntas, é só entrar lá no direct, mandar perguntinha que eu vou estar fazendo amanhã aqui para ela também. Que seja maravilhoso como foi esse momento aqui. Obrigada para vocês todos. Fiquem com Deus.